Estamos diante da mesa do Senhor, é algo que nós fazemos mensalmente, e já é mais do que falado que o propósito da ceia do Senhor é a gente relembrar, né, o sacrifício que Jesus fez há 2000 anos atrás. Os discípulos, um pouco antes, na noite antes de entregar a sua vida, ele reúne os seus discípulos e ele estabelece esse ritual. E ele fala: fazei isto em memória de mim. Então, todas as vezes que nós estamos diante desse pão e desse cálice, nós estamos relembrando algo que foi feito, relembrando a sua morte. Ela foi proposital, ela não foi acidental, e nós temos que relembrar isso constantemente. Por que é que Jesus morreu? O que a morte de Cristo trouxe para mim como indivíduo? O que a morte de Cristo garantiu? Porque quando nós temos isso em mente, nós podemos então viver uma vida completamente diferente do que nós vivemos. Se a morte de Cristo não tem nenhum significado, nenhum sentido na sua vida, você vai viver de uma maneira. Mas se ela tem um significado, se ela tem um sentido para a sua vida, você vai viver de uma outra maneira. E é dentro desse contexto que eu quero trabalhar com vocês hoje de manhã, antes da gente tomar a ceia. Você tem a sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo 2, e no versículo 3 e 4 ele diz: nada façais por partidarismo. O que é partidarismo? O que é vanglória? Quando a gente toma partido, normalmente nós estamos nos exaltando ou exaltando alguém. Eu faço parte desse partido, eu faço parte daquele partido. Não estou falando de partido político, estou falando de tomar partido em qualquer causa, seja ela o que for, seja qual o assunto, tá? Ele fala: não faz as coisas por partidarismo. O apóstolo Paulo está falando aqui com crentes. Não deve haver entre crentes o partidarismo, não deve haver entre os crentes a vanglória. O que é vanglória? A glória em vão. E muitas vezes nós queremos nos gloriar, nós queremos nos exaltar, nós queremos ser melhor do que os outros. Por que há conflito? Por que há crise entre família, entre irmãos em Cristo, entre a sociedade? Por que existem as crises? Porque nós queremos nos exaltar, nós queremos ser melhores do que os outros. A nossa sociedade é assim. Todos querem ser, na família, marido e mulher, querem ser melhor do que os outros. Percebe que isso é partido? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Percebe como a nossa sociedade seria diferente se a gente considerasse o outro superior a nós? Já percebeu que a nossa relação de família seria diferente se a gente considerasse o outro superior a nós? Ele diz: não tenha achamos que é melhor aquilo que é o seu desejo, é a sua vontade, são as suas preferências. Ele diz: não olha para isso, mas olhe para aquilo que é dos outros.
Percebe que Paulo está trabalhando aqui em cima de relacionamento. Quando ele fala todas essas coisas, ele volta os olhares para Jesus. Primeiro ele diz: não faça isso, não seja partidário, seja humilde, não olhe somente para você, olhe para os outros. E agora, falar isso, ele chama a nossa atenção da seguinte maneira, versículo 5: tende em você, tá? O mesmo sentimento, e a palavra melhor traduzida aqui seria a mesma conduta. Para que a conduta de vocês deve espelhar a conduta de quem? De Jesus. Tem de vós a mesma conduta, o mesmo sentimento que houve em Jesus. E qual foi a conduta? Qual foi o sentimento que houve em Jesus? Como foi que Jesus viveu? É isso que nós temos que nos apropriar. Então, quando nós olhamos para a mesa do Senhor hoje de manhã, nós vamos pensar: qual foi a conduta de Jesus? Qual foi a conduta de Jesus que levou ele até, e nós sabemos que esta mesa aqui, ela está representando, ela está simbolizando a morte de Cristo. Quando nós olhamos para esta mesa, nós temos que olhar de fato para o momento da crucificação, um momento em que Jesus oferece em que ele se oferece em sacrifício por nós. Então, esse pão que nós tomamos na mão não é o corpo de Jesus, não é a carne de Jesus. Você pode morder, você deve morder, não vai tentar engolir isso aí inteiro, porque você vai ter problema na sua garganta, tá? É um pão, mas ele representa, ele tem que nos fazer. Representa. Nesta mesa, nós olhamos para a conduta de Jesus. E Paulo fala: tenha a mesma conduta que ele teve. E aqui ele mostra para nós qual é a conduta. Diz: ele subsistindo em forma de Deus. Gente, essa palavra subsistir é muito forte para nós. Ela está carregada de uma representação incrível para nós. Aqui diz que esse Jesus que entregou a sua vida aqui, que morreu, que nós vimos pregado na cruz, ele já existia antes. Ele subsistia como Deus. E todos nós sabemos que Deus é espírito, não pode ser visto, não pode ser tocado. Paulo diz: esse Jesus que deu a vida na cruz, que vocês viram com os seus olhos sendo crucificado, sendo perfurado, sendo maltratado, ele existia antes desse momento. Jesus não foi criado, ele é eterno. Ele existia em glória por toda a eternidade. Mas ele diz: esse Jesus que sempre existiu, que é o Deus que nós estamos vendo agora, o Deus encarnado, o Deus que tomou a forma de homem, ele diz: esse Jesus que era glorioso, eterno, diz aqui, não julgou, ele não teve como usurpação o fato de ser igual a Deus. No momento em que Jesus assumiu a forma humana, ele não
O Deus da sua conduta perdeu a vida eterna. Adão foi criado eterno. Ele não foi criado para morrer. Ele foi colocado num paraíso para viver a eternidade ao lado de Deus. Mas por causa da sua atitude, por causa do seu comportamento, por causa da sua conduta, por causa da sua arrogância, ele perdeu algo, a vida de Deus. E Jesus, ele vem para recuperar aquilo que Adão havia perdido. Por isso ele é chamado de o segundo Adão. Mas há um grande contraste aqui na atitude desses dois. Isso é diz, é Deus, mas ele assumiu a forma de homem. Adão quis ser Deus, quis usurpar o lugar de Deus. Jesus, quando vem a esse mundo, apesar de ser Deus, apesar de ser todo-poderoso, de poder fazer qualquer coisa, ele assume uma forma humana, limitada, com um propósito. E quando estava pregado na cruz, as pessoas ainda debochavam dele, dizendo: se você é Deus, desce daí, desce, por que está pregado aí? Por que está sofrendo? Por que está derramando esse sangue todo? Desce daí. E ele poderia ter descido? Sim. Não teve por em figura, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que Paulo faz aqui é fazer com que nós tiremos os olhos de nós mesmos e coloquemos os nossos olhos em Cristo. Eles, em vez de vocês ficarem criando divisão, contenda, discussão, debate, vivam em harmonia, olhem para Cristo e vejam qual foi a sua conduta de Cristo. Eles tendem em vós a mesma conduta que Jesus teve. Jesus não pensou nele, ele pensou em nós. Quando ele se ofereceu para deixar a glória e assumir um corpo humano limitado, sujeito ao tempo, ele estava pensando em nós, que nem vivíamos ainda. Ele estava pensando em toda a humanidade que ainda viria à existência pelos anos e anos deste mundo. Ele estava fazendo isso a nosso favor, e é isso que Paulo fala. A ceia do Senhor deve trazer para nós o sacrifício de Jesus. E se nós já somos participantes desse sacrifício, se nós já obtivemos os benefícios que o sacrifício de Jesus trouxe para nós, nós temos que ter a mesma atitude, o mesmo comportamento que Jesus teve.
Na nossa sociedade, as pessoas se vangloriam, as pessoas tentam se exaltar, mas a Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E aqui Paulo diz: Jesus se humilhou ao trocar uma glória que tinha nos céus e assumir uma forma de homem limitado. Mas ele diz aqui o versículo 9: pelo que também Deus o exaltou. Percebe? Ele se humilhou e Deus fez o que com ele? Se exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A humilhação que é transformada em exaltação. Então, é sempre olhar para o outro como alguém melhor do que nós. Se a gente conseguisse fazer isso, o mundo seria completamente diferente do que é hoje. Agora, não adianta a gente dizer isso para as pessoas lá fora. Não adianta. A Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os homens que se perdem. Esse pão, então se você está com fome, não coma esse pão por causa de fome, porque ele não vai resolver nada. Tá? Então não é o motivo alimentar. E se você até agora não confessou com seus lábios que Jesus Cristo é Deus, se você não admitiu ainda que Jesus é Deus, se você não admitiu ainda que quando ele foi pregado lá na cruz há 2000 anos atrás, ele estava sendo pregado por sua causa, que o corpo de Cristo pregado na cruz, o sangue de Cristo derramado na cruz, tá? Não foi para perdoar o seu pecado, também isso não faz sentido, porque ele diz: esse não vão trazer purificação para a sua vida. Eu sei que algumas igrejas ensinam que comer esse pão e beber esse cálice vai fazer de você uma pessoa melhor. Esse livro não ensina isso. Esse livro ensina que comer esse pão é porque nós já entendemos que éramos pecadores e que só Jesus podia nos ficar, porque o que perdoa realmente é o sangue de Jesus. Então, se você é um salvo, essa mesa é para você, porque ela te faz lembrar você há 2000 anos atrás. Se você ainda não é um salvo, meu desafio para você é: aqui diz que Deus o exaltou de tal maneira e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E se você ainda não se dobrou diante de Jesus, tá? Saiba, você conhecer Jesus é o único Deus Salvador. E a Bíblia ainda diz que não existe nenhum nome no céu, na terra e debaixo da terra que pode nos salvar, a não ser o nome de Jesus. Então, antes de sair daqui hoje pela manhã, meu desafio é que você abra o seu coração e deixe Jesus. E sim, isso vai fazer sentido na sua vida. Eu vou convidar os diáconos a virem até aqui. Eles vão servir ao mesmo momento o pão e o cálice. Você aguarde até todo mundo ser servido. Todos que vão participar, peguem, esperem um pouquinho,
até que todos sejam servidos, e aí como uma unidade, como ele diz, nós somos um corpo só, como uma unidade, nós vamos então comer o pão e beber o cálice. Eu gostaria então que os diáconos distribuíssem nesse momento.
todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele... Cada vez que nós fazemos isso, nós estamos dizendo que Jesus morreu em nosso lugar, Ele morreu em nosso favor, que Ele vai voltar para nos buscar. Essa é a nossa esperança, a nossa viva esperança, que a gente anuncie isso aonde quer que a gente vá. Se você não tem uma certeza da sua salvação, nossa igreja está aqui para ajudar as pessoas a terem contato com esse livro, que é a palavra de Deus. E a grande promessa de que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Essa maior das esperanças. Estamos aqui para ajudar aquele que não tem essa convicção ainda. Bom, será que alguém que vai participar não foi servido? Todos que vão participar foram servidos? Muito bem. Então, vamos agradecer ao Senhor mais uma vez pelo pão, pelo cálice, e depois vamos comer e beber. Vamos agradecer. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento, mais uma vez, que relembramos tudo que Jesus fez na cruz. Relembramos, ó Deus, que Ele deixou a sua glória, que assumiu um corpo físico limitado igual ao nosso, com o objetivo de se oferecer como sacrifício, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvo ao Senhor por todos aqueles que já colocaram a sua confiança, a sua fé em Jesus, já o declararam como seu Salvador pessoal. Se há alguém aqui, nosso Deus, que não tem esta esperança, se há alguém, Deus, que ainda não tem uma certeza absoluta da sua salvação, que o Espírito Santo hoje possa mostrar a essa pessoa que Jesus Cristo foi exaltado acima de todo mundo para ser o Salvador de todo aquele que não tem. Essa pessoa já tem a oportunidade de receber Jesus como Salvador. Obrigado por este momento em nossas vidas. Olhamos em nome do Senhor Jesus. Tomamos do pão. Toda a congregação diz amém. Amém. Toda a mulher. Vamos cantar mais um trechinho, uma vez esse trecho dessa música, para encerrar o nosso culto hoje pela manhã. Enquanto isso, os diáconos vão passar recolhendo os cálices.